Muito bem, meus irmãos, estamos aí iniciando mais um vídeo no nosso canal. Nós estamos aí falando sobre o nosso terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base da igreja que cresce, né, em meio às perseguições. Nós falamos na primeira lição sobre a igreja no Pentecostes, depois falamos sobre a igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido, e uma igreja fiel à pregação do Evangelho é o tema que nós vamos tratar hoje. Antes de nós entrarmos nesse assunto, pedimos gentilmente que você, se você gosta dos nossos vídeos, que você se inscreva no canal e deixe o seu joinha para nos auxiliar aí. E se você perceber que esse conteúdo é um conteúdo importante para você encaminhar para alguém que você conhece, aproveite, quem sabe Deus quer falar com alguém através desse ensinamento. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. O texto que nós vamos ler hoje, ele encontra em Atos, livro de Atos, capítulo 3, versos 11 a 19, que diz assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quando nós estamos nessa lição, nós falamos aqui no primeiro vídeo desse trimestre sobre a forma como a igreja nasceu. A igreja nasce no dia do Pentecostes. Nesse dia, ela é inaugurada. Nesse dia, ela passa a receber autorização, vamos dizer assim, para exercer a sua função. E qual a função? Nós aprendemos na primeira aula que houve uma manifestação divina no dia de Pentecoste, onde ouviu-se o som da presença de Deus, viu sobre as pessoas o fogo do Espírito Santo de Deus, e ouviu também pela boca das pessoas o som da voz do Espírito de Deus através de línguas estranhas que eram repartidas para aquelas pessoas. E a partir do momento que a igreja recebe esse poder, elas cumprem aquilo que Jesus disse: olha, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. No mesmo dia, houve a pregação de Pedro, onde quase 3.000 pessoas aceitam a Cristo como Salvador, através daquela mensagem, porque a mensagem, e é o tema da nossa lição de hoje, a mensagem de Pedro, não só naquela, mas de todos os apóstolos, a partir daí, todas as pregações, elas vinham muito mais além de uma simples mensagem. Elas vinham com uma unção, elas vinham com um poder.
uma simples palavra era capaz de quebrantar o coração de alguém para ele decidir-se a Cristo. E nós vimos o modelo da igreja primitiva, uma igreja que permanecia em oração, uma igreja que permanecia unida, uma igreja evangelística, uma igreja que atuava debaixo, sob esse poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a igreja primitiva, que era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto que nós lemos aqui, inicialmente, ele fala da cura que Pedro realizou no coxo da Porta Formosa. Quando Pedro chega, a Bíblia diz que ele ia à hora nona, que era a hora da oração. O que Pedro e João estavam fazendo? Eles iam orar, eles iam adorar, eles iam cultuar. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela necessariamente deseja cultuar, ela necessariamente deseja estar com aqueles que comungam da mesma fé. Nesse instante que ele vai à igreja, ele está cheio do Espírito Santo. E nesse momento que ele está cheio do Espírito Santo, ele encontra um paralítico, ele cura um paralítico. A cura do paralítico gerou uma indagação: como assim? Como que vocês fizeram isso? E aí, na sequência, vem a pregação do Evangelho e mais um monte de gente aceita Cristo e mais um monte de gente se agrega aí à fé. Então, ir ao templo adorar, a cura do paralítico e a pregação de Pedro são eventos que estão conectados entre si. E nessa lição que nós vamos ver hoje, nós vamos mostrar aqui uma das marcas de uma igreja bíblica, e aí nós estamos vamos tentar colocar aqui o que é uma igreja do ponto de vista bíblico, qual é o modelo de uma igreja bíblica. O que a igreja bíblica ela representa? Então, uma das marcas de uma igreja, biblicamente falando, é o seu compromisso com a pregação do Evangelho. Ora, como haverá uma igreja que não prega o Evangelho? Então, a marca da igreja tem que ser a pregação do Evangelho. Uma igreja bíblica, que ela verdadeiramente ela valoriza essa pregação do Evangelho, essa pregação ela tem um ponto alto, que é colocar Cristo no centro de todas as coisas. Não há mensagem que não seja Cristo centro, de todas as coisas. Então, é através dessa mensagem, dessa pregação bíblica ensinada aqui pela igreja primitiva, que as pessoas vão poder conhecer Cristo, E uma igreja biblicamente instituída, ela não só ela tem como uma marca o compromisso com a pregação, não só ela tem como uma marca que essa pregação ela tem Cristo como centro da mensagem, mas essa igreja também ela precisa levar essa mensagem cristocêntrica na unção ou no poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja realmente bíblica, ela não transmite palavras vazias, mas ela vai transmitir uma mensagem viva, uma mensagem transformadora que vem com a unção do Espírito Santo. Então, uma igreja viva, uma igreja biblicamente instituída, ela vai pregar o Evangelho, vai trazer essa mensagem cristocêntrica, vai trazer essa mensagem com o poder do céu, e essa mensagem também trará esperança para aqueles que não enxergam uma saída. Ela vai anunciar um futuro refrigério, uma renovação na presença do Senhor. Então, uma igreja que prega as Escrituras, a igreja primitiva, e a de hoje, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, ela tem que pregar as Escrituras, porque é a Escritura que revela Deus. Pedro, no texto que nós lemos aqui, segundo a pregação de Pedro, nesse texto que nós lemos de Atos capítulo 3, é um grande exemplo dessa forma de pregação. É nessa mensagem que o apóstolo ele faz toda a sua mensagem completamente colocando Deus no centro de todas as coisas, fundamentada nas Escrituras,
colocando Deus no centro de todas as coisas. Então Pedro usa muitos textos das Escrituras para fundamentar a sua pregação. Ele cita Deuteronômio 18, 15 a 19, no versículo 23. Ele cita Gênesis 18 22, 18 no versículo 25. Ele faz uma conexão com o Salmo 22, versículo 1 a 31, no versículo 18 também. E ele cita Daniel 9, 26, no versículo 18. E Pedro também, ele faz questão de mostrar na sua pregação que Deus se faz presente desde o começo da história. O que ele está falando aqui não é algo que ele está criando, o que ele está inventando, é algo que na história Deus vem trazendo ao seu povo. Ele coloca como o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, no qual os profetas pregaram acerca desse que viria do Cristo, do qual a nação esperava. Ele vem trazendo isso como um ato de Deus agindo na história através do povo de Israel, Atos 3 e 13. E da mesma forma que outros autores da Bíblia também falam sobre dessa revelação de Deus ao longo do tempo. Nós não vamos ler aqui, mas eu vou só citar, por exemplo, Gênesis 26, 24, Gênesis 28 e 13, 31, 42, 53, Gênesis 32 e 9, Êxodo 4 e 5, 1 Reis 18, 36, 1 Crônicas 29, 18, 2 Crônicas 36, Salmo 49, são todas referências que os autores bíblicos colocam Deus no controle da história da humanidade. As Escrituras são elas que vão revelar ou vão testemunhar de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo e Jesus disse que as Escrituras testemunham dele, João 5 e 39. São as Escrituras que testemunham de mim. Veja que o próprio Cristo, ao anunciar o seu próprio evangelho, ele diz, olha, a Escritura já fala sobre mim. Eu estou aqui fundamentado pela própria Escritura. Então Cristo é o centro da Bíblia em todas as questões. E essa era a compreensão que o apóstolo Pedro também tinha. Pelas palavras que ele fala ali na sua ministração, na sua pregação, os profetas anunciaram antecipadamente o sacrifício de Cristo, conforme ele fala lá em Atos 3,18, no texto que nós lemos. Estamos aí fazendo uma explanação expositiva do texto que lemos inicialmente. Então a pregação de Pedro foi invocar esse testemunho das Escrituras Sagradas para mostrar que a rejeição de Jesus, a sua morte, não foi uma coisa que aconteceu por um acaso. Já havia sido preditas nas Escrituras pelos antigos profetas. Então, uma outra questão sobre as Escrituras é que sempre as Escrituras ela tem algo interessante, porque ela sempre vai confrontar o pecado. Por isso que a verdadeira pregação bíblica, ela vai mostrar o problema do pecado. Porque o propósito da mensagem é que o pecador se arrependa dos seus pecados. Então, como é que um pecador se arrependerá de seus pecados se para ele está tudo ok, não tem nenhum problema? A verdadeira pregação, ela precisa ir de confronto com o pecado e resolver o problema do pecado. Então, no texto que nós citamos aqui, Pedro usa aí um termo grego para arrependei-vos, e essa palavra, além desse sentido que nós temos naturalmente de arrepender, ela também significa uma mudança de mente, uma mudança interior, especialmente no que se diz aceitação à vontade de Deus. Uma pessoa que se arrepende, quando Pedro diz arrependei-vos no versículo 19 do capítulo 3, para que sejam apagados os vossos pecados, ele está dizendo também assim, olha, você precisa mudar a forma de você pensar, você precisa mudar a forma de você ser, para que você possa permitir, aceitar que Deus entre em você e a vontade de Deus seja estabelecida através de você. Arrepender-vos significa mude o teu comportamento, mude o seu modo de pensar, uma mudança interior, uma mudança de mente. Por isso que muita gente hoje, nós temos algumas pregações que elas tentam dirimir algumas dificuldades e não, nada tem problema, está tudo bom, Deus é maravilhoso e tal, mas a mensagem bíblica dentro do contexto da igreja primitiva, ela deve confrontar o pecado de frente e deve exigir uma mudança radical nas pessoas que estão ouvindo. A igreja que leva essa mensagem, ela não precisa ficar preocupada, porque essa mensagem, quem leva a mensagem
deve buscar em oração, deve buscar conhecer a palavra, buscar a graça de Deus, para que quando ele fale essa palavra, para quando ele leve essa mensagem venha respaldada pelo próprio Deus através do seu Espírito. Então o Espírito Santo é quem capacita o mensageiro da palavra. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é clara em dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou essa mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente quando ele diz assim, por exemplo, para o paralítico: fixe os olhos em nós. Quando ele está falando assim, fixe o olho, olhe para nós, né? Um estudioso da Bíblia no Novo Testamento, ele diz que essa palavra, ela descreve momentos de revelação de Deus, momentos de um reconhecimento ou de uma atenção especial que geralmente está ligada a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então, quando a gente olha nesse contexto, é como se Pedro estivesse cheio do Espírito Santo e olhasse para o paralítico e diz para ele assim: olha, eu tenho algo para te mostrar, eu preciso que você olhe para mim com atenção, eu estou cheio da unção de Deus e eu posso pedir para você levantar, então olhe para mim, para que você possa perceber a unção de Deus, para que você possa perceber a graça de Deus e que você possa ser curado desse mal que você está. Fixar os olhos nessa mensagem também é usada, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para aquele paralítico, em Atos 13:9, e pediu para que ele se levantasse, ficasse em pé sobre os seus pés, e ele saltou imediatamente, e ali Paulo já inicia também pregando o evangelho. Uma outra situação, quando Paulo, cheio do Espírito Santo também, ele olha sobre aquele falso profeta Elimas, né, para poder repreendê-lo. Voltando aqui na questão de Pedro, isso mostra que ele não só apenas estava capacitado para curar, mas a capacitação do Espírito Santo que deu a Pedro a capacidade de curar tinha um propósito. E qual o propósito? A capacidade de pregar sobre a graça e a unção do Espírito Santo. Então Pedro estava ungido para curar, mas com o propósito de estar ungido para pregar o evangelho. Então o Espírito Santo é quem inspira, é o Espírito Santo quem dá o poder, é o Espírito Santo quem traz a revelação, é o Espírito Santo quem vai capacitar a mensagem para que essa pregação da palavra de Deus surta o efeito que tenha que acontecer. Se for necessário que alguém seja curado, se for necessário que alguém seja quebrantado, se for necessário que a palavra confronte diretamente o pecado de alguém, ela deve fazer, porque ela está sob a orientação do Espírito Santo, que conhece o coração de todas as pessoas presentes. Então, pregar o evangelho não é só fazer um discurso vazio. Pregar o evangelho, ele é anunciar a mensagem de Deus com autoridade, com a unção do Espírito Santo. Eu dizia com um colega essa semana exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, que algumas pessoas elas preparam um texto muito bem fundamentado, um discurso muito bonito, com várias citações, com várias referências, um discurso bem culto, vamos dizer assim, com profundidade e tal. Mas falta talvez a unção em alguns deles. E sem a unção do Espírito Santo, essa pregação ela não serve para nada, porque não vai atingir o coração de ninguém, não vai alcançar ninguém, porque a Bíblia diz que Deus não dá sua glória para ninguém. Alguém que prepara uma mensagem para levar a mensagem para mostrar o quanto ele sabe falar bonito, o Espírito Santo não estará nele, porque o Espírito Santo testifica de Cristo, não testifica de pregador. O poder de Deus é para que as pessoas conheçam Cristo e não conheçam um pregador famoso. Então é necessário a gente prestar atenção nisso. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria em João 16:14. Então o Espírito Santo ele nunca vai chamar atenção nem para si, né? E muito menos para o pregador. O Espírito Santo sempre vai apontar Cristo como a solução. E é exatamente isso que nós vamos ver, por exemplo, nesse episódio da cura
do paralítico da Porta Formosa, em Atos 3. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não poderia aceitar de jeito nenhum essa atenção, ser o centro das atenções daquele episódio. Então ele deixa muito claro: o milagre não aconteceu pelo seu próprio poder ou por sua santidade. Ele diz assim em Atos 3:12: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós, tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou por nossa própria santidade nós pudéssemos fazer esse homem andar? Atos 3:12. Então, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, ela não é uma pregação bíblica e não vai passar aí de uma pregação ou um discurso humano egocêntrico. Então, além disso, a igreja, como nós falamos na introdução, ela tem que pregar também sobre uma esperança futura. É um alerta para uma sociedade indiferente das coisas da religião ou insensível às coisas de Deus. O apóstolo Pedro, ele já na sua primeira pregação, quando ele prega ali, logo depois da descida do Espírito Santo, ele chama aquela geração de geração perversa, Atos 2:40. E agora, enquanto ele fala aqui do coxo, ele fala para as pessoas, ele chama essas pessoas, em Atos 3:17, de geração ignorante. Era uma cultura, uma geração, um povo que estava indiferente, que estava insensível à realidade das coisas espirituais. E como que você acha que está o mundo hoje? Da mesma forma. E eu nem estou falando, e aqui infelizmente eu vou falar uma coisa aqui que alguém pode se escandalizar, mas essa indiferença ou essa insensibilidade espiritual, ela está tão grande na sociedade que há pessoas dentro da casa de Deus insensível à presença de Deus na igreja, insensível à presença de Deus na sua casa, insensível à presença de Deus nas suas orações, insensível à voz de Deus ao ler a palavra, insensível à voz de Deus quando Deus está falando com você de alguma forma. Infelizmente, a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem Deus, porque se conhecessem não estavam assim. Né? E é exatamente para essas pessoas insensíveis, a essas pessoas indiferentes ao Evangelho, que nós temos que levar essa mensagem da cruz com poder do Espírito Santo. E anunciar essa promessa da segunda vinda de Cristo. Quando Pedro conclui a sua pregação, ele traz uma mensagem de esperança. Ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, Atos 3:19. Então, se por um lado os ouvintes aí do apóstolo Pedro poderiam já experimentar a bênção prometida para Abraão, como ele diz, trazida por Jesus o Messias, essa bênção já era uma realidade, eles já poderiam conhecer a fé, poderiam receber o Espírito Santo, poderiam estar ali repletos, cheios. Por outro lado também ele coloca, Pedro coloca um olhar sobre as coisas futuras, para o futuro da igreja, apontando para um refrigério dos últimos dias, né, que é prometido a Israel e para a igreja também. Então trata-se aqui de uma restauração de todas as coisas prometidas na palavra. Então a igreja, ela tem que ter uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem a esperança. É uma realidade que o nosso Deus, no tempo dele, ele vai cumprir para aqueles que o servem, para aqueles que se rendem a ele, confessam a Cristo como seu Salvador. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí, deixa um ok aí para a gente saber que você está assistindo nossos vídeos, tá bom? E chegamos aí ao final de mais uma lição. Domingo
próximo nós passaremos essa lição, e no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Espero você aí no canal, tá bom? Hoje falamos aí sobre a importância da pregação bíblica e como devemos ser fiéis a essa pregação, que essa pregação seja fiel ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada, tendo Cristo como centro. O apóstolo Pedro, mesmo sendo um pescador, uma pessoa com pouca cultura, com conhecimentos talvez limitados, ele sabia expor a palavra, ele sabia colocar Cristo, né, ou as Escrituras no centro das coisas. E ele então consegue trazer essa mensagem porque ele estava cheio do Espírito Santo. E assim como Pedro, nós também devemos nos render ao Espírito Santo e ser cheios dele para poder sermos exitosos aí no ministério da pregação da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e que sabe expor as Escrituras. Que Deus em Cristo abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com você. Que Deus abençoe.